como usar corretamente a liberdade que nós temos em Cristo. Alguns irmãos em Corinto se achavam espiritualmente maduros porque sabiam que o ídolo não significa nada no mundo. No versículo 4 do capítulo 8, portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. E por causa desse conhecimento, esse pessoal que se sentia mais maduro, ele também se sentia livre para participar de certas refeições nos templos pagãos. O problema, diz Paulo, é que o conhecimento sem amor se torna perigoso. O irmão mais forte até pode estar teologicamente correto, mas se o seu conhecimento é usado sem cuidado com o irmão mais fraco, ele deixa de edificar e começa a ferir. O irmão mais fraco é aquele que ainda tem lacunas em seu conhecimento e, por isso, ele se choca, se escandaliza com algumas coisas sobre as quais não precisam ter essa impressão se conhecessem a Bíblia com mais profundidade. E por isso Paulo escreveu aquela frase que é um bom resumo do capítulo 8. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Em outras palavras, não basta estar certo se o meu irmão tropeça com a minha liberdade. E no final do capítulo, Paulo ele aplica isso a si mesmo, dizendo: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. É como se ele dissesse: eu tenho o direito de comer, mas eu abro mão desse direito por amor. E é exatamente essa ideia que agora ele vai desenvolver no capítulo 9. Só que dessa vez ele vai usar a própria vida como exemplo. Paulo vai mostrar que ele também tinha direitos legítimos como apóstolo. O direito de ser sustentado pela igreja, o direito de receber apoio material pelo seu ministério. Mas por amor ao evangelho, ele abriu mão desses direitos, para que ninguém confundisse a mensagem de Cristo com interesse financeiro. Então, enquanto o capítulo 8, ele ensinou o princípio de que o amor é o balizador da liberdade, que coloca margens à liberdade, no capítulo 9 ele vai mostrar como esse princípio funciona na prática. Então eu quero ler com vocês 1 Coríntios 9, do versículo 1 ao versículo 14, e ver como Paulo viveu o que pregava. Mas dessa vez eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu vou ler para vocês na nova versão transformadora. Quando eu for com vocês versículo por versículo aqui no slide, vai estar na nova versão internacional, tá bom? Então eu vou ler o trecho todo com vocês na NVT. Se você tem uma outra Bíblia ou preferir acompanhar na sua, eu recomendo que você faça isso. Diz assim: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que, na verdade, não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento?
mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por termos a Tua palavra em nossas mãos. É um privilégio. Queremos usá-la bem, Pai. Queremos aprender bem do Senhor e por isso nós clamamos. Nos ilumine. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é O Evangelho acima do meu direito. E eu escolhi esse título porque ele resume de forma bem simples o que Paulo está mostrando nesse trecho para a gente. Ele está dizendo na prática, eu sei que tenho direitos, sei que é justo, sei que é bíblico, mas existe algo mais importante do que os meus direitos. O que é? O Evangelho. Essa é a lógica de alguém que entendeu o amor de Cristo. O Evangelho não é só uma mensagem que a gente anuncia com palavras, o Evangelho é uma forma de viver. É quando abrimos mão de algo legítimo, não por covardia, mas por amor, tanto a Deus como ao próximo. Por exemplo, quando eu tenho razão numa discussão, mas eu prefiro ficar em silêncio para preservar a comunhão. Ou quando um irmão recém-convertido acha que algo é errado, que eu sei que não é pecado, ao invés de eu zombar dele, eu evito fazer aquilo que o espanta na frente dele, para não ser motivo de tropeço para ele. Ou quando alguém me critica injustamente, mesmo eu podendo me defender, eu escolho responder com todo cuidado, porque eu quero que o Evangelho apareça mais do que a minha opinião ou o meu conhecimento. Em última análise, o maior exemplo disso é de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usou isso em seu favor, mas se esvaziou, tomando forma de servo, como lemos em Filipenses. Essa forma de viver, ela é vista quando priorizamos o avanço do Evangelho acima dos benefícios pessoais que poderíamos legitimamente ter. E por isso, o que Paulo faz aqui é extraordinário. Ele mostra que maturidade cristã não está em exigir o que é nosso, mas em servir, mesmo tendo o direito de ser servido. Então, com isso em mente, nós vamos olhar para o texto, a partir do versículo 1, e ver como Paulo começa defendendo o seu direito, para depois, mais para frente, mostrar por que ele abriu mão dele. Então, no versículo 1, mais uma vez, e agora na Nova Versão Internacional, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Então Paulo ele começa com essas 4 perguntas bem rápidas. No grego, na língua original que o texto foi escrito, ele usa uma partícula ali que não deixa dúvidas para que a gente entenda que a resposta de cada uma dessas perguntas é um sim. Sou livre? Sim. Sou apóstolo? Sim. Vi Jesus nosso Senhor? Sim. Vocês não são frutos do meu trabalho? Sim. A ideia que Paulo está desenvolvendo aqui é que na posição de apóstolo, ele também tem direitos. E podia ser que até alguns não o considerassem como apóstolo, mas entre os coríntios isso nem deveria ser questionável. Por quê? Primeiro, porque Paulo foi uma testemunha viva de Jesus ressurreto. E esse era um pré-requisito para ser apóstolo. E Paulo tinha esse pré-requisito. Em segundo lugar, porque tudo o que aconteceu em Corinto, as vidas transformadas, a igreja que nasceu ali, o fruto do trabalho de Paulo, era uma prova muito clara, era evidência do real papel de Paulo. E ele certamente era alguém que havia sido chamado e capacitado por Deus. Ele foi o meio que Deus usou para que diversos gentios de Corinto ouvissem e crescem em Cristo. Ou seja, Paulo havia ensinado em Corinto que Jesus Cristo pagou pelos pecados do mundo e todo aquele que cresce em Cristo como único e suficiente Salvador, pela graça de Deus, ganharia a vida eterna.
Então, vejam que entre os coríntios não havia motivo algum para duvidar do chamado de Paulo. Ele tinha visto Cristo ressurreto, a própria existência daquela igreja era a própria viva, que Deus o havia enviado. Ainda assim, havia aqueles que o consideravam ou que duvidavam do seu apostolado. Gente que colocava o seu ministério à prova, que analisava as suas ações com desconfiança, talvez achando que ele não era tão importante quanto os outros apóstolos. E esses críticos, é a esses críticos que Paulo responde no versículo 3, com firmeza: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então, irmãos, percebam o que está acontecendo aqui. Paulo, ele não está se defendendo por vaidade. Ele não está tentando provar que é melhor do que os outros, e ele não está buscando aplausos. Ele está construindo um argumento para ensinar uma verdade muito importante. Que a verdadeira liberdade cristã é uma liberdade que se deixa limitar pelo amor. Ele começa dizendo: sou livre, sou apóstolo, tenho direitos e tudo isso é verdade. Mas à medida que o texto avança, nós vamos ver que o amor de Paulo pelo Evangelho é maior do que o seu direito pessoal. E é aqui que a palavra começa a conversar com a nossa vida, porque nós também temos liberdade. Em Cristo somos livres, livres do pecado, livres da condenação, livres das opiniões alheias. Mas o mesmo amor que nos libertou também nos ensina a colocar limites santos nessa liberdade. Ou seja, eu posso fazer, mas nem sempre devo fazer. Eu posso dizer, mas talvez ficar calado num determinado momento edifique mais. Eu posso reagir, mas talvez perdoar mostre mais de Cristo. E a maturidade cristã é isso, é aprender a abrir mão do que é legítimo, se isso fizer o Evangelho brilhar mais. Paulo era livre, mas o seu amor o mantinha submisso à missão de Cristo. E é esse o convite de Deus para mim e para vocês. Vivemos a nossa liberdade não como quem busca vantagem, mas como quem busca servir com amor. E é por isso que esse trecho não é somente para aquela igreja de Corinto, há cerca de 1950 anos atrás. Porque às vezes nós também confundimos liberdade com independência. Achamos que ser livre é fazer o que eu quero. Mas Paulo nos mostra que ser livre em Cristo é ter poder para escolher o que glorifica mais a Deus, mesmo que isto me custe algo. Paulo era um homem livre, mas o seu amor limitava, balizava as suas decisões. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer formar em nós, uma liberdade que serve, um amor que se sacrifica e uma fé que não busca o próprio interesse. E é com essa mentalidade que Paulo segue nos próximos versículos, mostrando que ele tinha direitos legítimos, mas que o amor pelo Evangelho o levava a abrir mão de todos eles. Vejam, versículos 4 e 5. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Paulo aqui, então, ele passa a defender esses direitos legítimos que vêm com o seu chamado. Mas ele não faz isso para exigir algo, mas sim para preparar o terreno mais adiante, que abriu mão de tudo por causa do Evangelho. Paulo, então, ele faz mais perguntas retóricas. Não temos o direito de receber comida e bebida? Não temos o direito de levar uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? E essas perguntas mostram que Paulo está reivindicando algo que é justo, não é um privilégio especial porque ele é o apóstolo Paulo. Primeiro ele está dizendo, se dedico minha vida a servir espiritualmente a igreja, não seria justo receber dela o sustento material? E isso não foi inventado por ele, era um princípio bíblico desde o Antigo Testamento. O trabalhador é digno do seu salário. É o mesmo raciocínio que Jesus usou quando ele enviou os seus discípulos em Mateus 10, a partir do versículo 5. Eu vou ler do 5 ao 9 para vocês e o 10 eu mostro.
Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Paulo, ele está lembrando a igreja que Deus cuida dos seus servos por meio da generosidade do seu povo. Entendam bem isso, meus irmãos. O sustento pastoral é parte da ordem divina, não é um favor, mas é uma forma de parceria no Evangelho. Um outro direito legítimo ao qual Paulo se refere é o direito ao casamento e à companhia de uma esposa crente. Nesse seu argumento, ele cita os outros apóstolos e os irmãos do Senhor, possivelmente Judas e Tiago. Ele também cita Pedro. Todos eles viajavam acompanhados de suas esposas e eram sustentados pela igreja nas viagens missionárias. Paulo, no entanto, ele escolheu permanecer solteiro. E isso não foi por desprezo ao casamento, mas por causa da missão. E ele já explicou isso para a gente em 1 Coríntios capítulo 7, de que o celibato é uma forma de se dedicar integralmente à obra. Então ele está dizendo algo semelhante a isso. Eu também poderia ter uma esposa e receber sustento como os outros apóstolos, mas escolhi não fazer isso, para não ser peso para ninguém. Então, olha o equilíbrio do apóstolo Paulo. Ele não nega o direito, mas ele também não exige o direito. Ele apenas mostra que o direito existe e que abrir mão dele foi uma escolha livre e amorosa, não uma imposição. Numa cultura como a nossa, não exigir os nossos direitos em prol do Evangelho é uma grande tentação. Queremos a todo custo os nossos direitos. Parece que em cada brasileiro tem uma Lady Kate, aquela antiga personagem do Zorra Total, que sempre dizia: "Estou pagando". Viver em conformidade com o Evangelho nos leva a abrir mão do que nós temos direito, se outras pessoas verão mais claramente o amor de Deus por elas. Esse cuidado que Paulo tem, esse equilíbrio, esse amor, me faz lembrar de duas situações que eu já ouvi e testemunhei. O primeiro, de líderes de igreja que exigem que seu sustento seja cada vez maior e com arrogância e desrespeito. O segundo, de igrejas que desprezam o sustento pastoral, tratando o direito deles como se fosse luxo e não um princípio bíblico a ser seguido. Nessa mesma ideia, Paulo continua no versículo 6. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? E a essa altura vocês já perceberam quanto Paulo gosta de fazer perguntas retóricas. Aqui, as perguntas, ou a pergunta tem até um tom irônico. Olha só, não parece assim? Será que só eu e Barnabé precisamos trabalhar para nos sustentarmos? E para entender bem essa frase, para aqueles que não sabem, é importante entender quem foi esse homem aqui, Barnabé. Barnabé ele foi um dos primeiros companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. O seu nome significa filho da consolação, e ele era muito conhecido por ser generoso e piedoso. Nos primeiros anos de missão, Paulo e Barnabé eles decidiram abrir mão do direito de serem sustentados pela igreja e trabalharam com as próprias mãos para não serem um peso para ninguém. Paulo ele fazia tendas, possivelmente barracas, aquelas que eram usadas por viajantes, e Barnabé também trabalhava para se sustentar. E isso não porque a igreja não pudesse ajudá-los, mas porque eles queriam deixar claro que o evangelho não era parte de um comércio.
Mas ao fazer essa pergunta do slide aqui do nosso versículo, Paulo ele revela algo importante. Ele e Barnabé pareciam ser os únicos que escolheram esse caminho de autossustento. As outras pessoas, elas recebiam das igrejas o que era justo, o que era bíblico, mas Paulo e Barnabé preferiram abrir mão para não dar motivo de escândalo. Então quando ele diz, será que só eu e Barnabé precisamos trabalhar para esse sustento? Ele está na verdade dizendo, por que apenas nós dois abrimos mão de um direito que todos os outros exercem? E essa frase, ela completa o raciocínio dos versículos 4 e 5, porque Paulo está provando que o sustento pastoral é um direito legítimo, reconhecido por toda a igreja primitiva, inclusive pelos outros apóstolos. Mas ele e Barnabé escolheram voluntariamente viver de modo diferente, para que ninguém confundisse a sua motivação. Eles queriam que as pessoas vissem claramente que o foco era Cristo e não dinheiro. Então Paulo cita os outros exemplos para reforçar a ideia de que todo trabalhador tem direito ao sustento. Ou seja, mesmo fora da igreja, a ideia de pagamento ao trabalhador é justa. Olha só ele falando agora, usando esse argumento. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Paulo, que era mestre em usar situações e imagens do dia a dia para ensinar verdades profundas, aqui ele utiliza de 3 exemplos de que qualquer pessoa da sua época entenderia, e que faz muito sentido ainda para a gente. Nenhum soldado vai para a guerra levando o seu próprio salário ou comprando suas próprias armas. Ele serve sustentado por quem o enviou. Ele representa um exército, alguém maior. O agricultor, ele trabalha a terra, ele rega, ele colhe, e é natural que ele coma daquilo que ele plantou. Seria injusto que ele plantasse somente para os outros se alimentarem. O pastor de ovelhas, ele cuida, ele protege, ele alimenta o rebanho, e é natural que ele tire do rebanho o que ele precisa para viver. Então Paulo usa esses 3 exemplos para dizer, da mesma forma, quem serve ao Senhor na obra do Evangelho tem o direito de ser sustentado por ela. É uma questão de coerência e justiça. Em todas as profissões, o trabalhador participa dos frutos do seu trabalho. Por que seria diferente com os que trabalham para Deus? E a lei de Moisés confirma esse mesmo princípio. A questão não é somente a lógica humana, mas é que Deus também fala sobre isso. A retribuição pelo trabalho de um sacerdote também é um princípio divino. Lá em Deuteronômio 25, versículo 4, diz assim, não amordacem um boi enquanto está debulhando o cereal. É a citação que ele fez. Na época da colheita, o boi ele puxava uma roda de pedra sobre os grãos, e isso separava o cereal da palha. Era comum amarrar o focinho do animal para ele não comer enquanto trabalhava. E Deus, na sua lei, sabe o que ele faz? Ele proíbe isso. Essa ordem mostra que Deus se importa até com os animais. E quer que o trabalhador, seja ele humano ou animal, possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas Paulo vai além. Ele diz que esse princípio não se limitava aos bois. Isso no versículo 9. Acaso é com bois que Deus se preocupa? E é claro que Deus se importa com os animais, mas aqui Paulo quer dizer, o mandamento foi dado para ensinar um princípio muito maior, o de que quem trabalha merece participar do fruto do seu trabalho. Assim como o agricultor ara e debulha esperando colher, quem serve a Deus no ministério deve fazê-lo com a esperança de receber o necessário para viver. Isso não é ganância, é confiança no cuidado de Deus.
O trabalhador do reino também é um lavrador no campo do Senhor. E a colheita espiritual, vidas transformadas, é acompanhada da provisão material que vem da fidelidade de Deus e da generosidade da igreja. Vocês estão percebendo o argumento de Paulo? Se até os soldados, os agricultores, os pastores de rebanho e os bois recebem sustento, então é justo, é bíblico que os ministros do Evangelho também o recebam. Mas lembre-se, ele não diz isso para reivindicar esse direito. Ele está apenas mostrando que esse direito existe. Um pouquinho agora, mais para frente, ele vai mostrar, vai abrir mão. Por enquanto, ele quer que a igreja entenda que existe um princípio da justiça divina. Deus não pede que ninguém trabalhe na sua obra de forma desamparada, sozinho. E com isso, ele prepara o caminho para continuar a sua argumentação. Versículo 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês perceberam a comparação? Paulo usa a imagem da semeadura e da colheita, algo que todos os coríntios entendiam muito bem. Semeamos coisas espirituais, isso significa dedicamos tempo, dedicamos esforço, dedicamos vida para plantar entre vocês o Evangelho, ensinar a palavra, cuidar da fé, pastorear almas. Ou seja, Paulo e seus cooperadores investiram bens espirituais, coisas que têm valor eterno. Então ele pergunta, com bom senso, será muito colher bens materiais de vocês? Em outras palavras, é pedir demais esperar que aqueles que cuidam das suas almas recebam da igreja o necessário para viver? Então o raciocínio ele é bem simples e ele é bastante justo. Se quem planta colhe, se quem trabalha se alimenta do fruto, também é justo que quem serve espiritualmente receba sustento material. Paulo está usando a mesma lógica que ele usou em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, onde ele diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. E isso não é uma troca comercial, mas é um ato de gratidão nessa parceria entre os irmãos no reino de Deus. Deus estabeleceu que os recursos materiais que Ele nos dá sirvam no avanço da obra dEle, e é por meio da generosidade da igreja. E isso é parte da nossa adoração. Os coríntios aparentemente ajudavam financeiramente outros líderes, talvez alguns que vieram depois, possivelmente pregadores itinerantes, mas eles não sustentavam Paulo, o próprio fundador da igreja e que continuava com o espírito pastoral sobre eles. Mas Paulo não fala sobre isso com mágoa, mas de novo com um argumento de lógica. Se vocês reconhecem que outros têm esse direito, quanto mais eu, que plantei, que semeei, que trabalhei entre vocês desde o início. Paulo não está reivindicando nada, ele está apenas mostrando a incoerência. Os coríntios estavam dispostos a ajudar outros, mas não queriam ajudar aquele que primeiro serviu. É como se os irmãos da nossa comunidade estivessem dispostos a ajudar pastores e obreiros de outras igrejas, mas indispostos a participar no sustento do pastor que serve aqui, que prega aqui, que aconselha aqui, que ensina aqui. Essa é a lógica. E o final do versículo 12 é o coração do nosso trecho de hoje. Depois de provar que o sustento é justo, que o sustento é bíblico, que ele é coerente, Paulo diz: nós nunca fizemos uso desse direito. E aí fica a pergunta: por que ele nunca fez uso desse direito? E a resposta do texto bíblico é que ele não queria colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo.
Agora, outra pergunta. Mas por que usufruir desse direito teria sido um obstáculo ao Evangelho? Paulo sabia que os coríntios viviam em uma cultura muito marcada pelo orgulho, pelas aparências e pelos interesses financeiros. O que tornava muito delicada aquela relação entre ministério e dinheiro. E é por isso que ele decidiu voluntariamente abrir mão de um direito legítimo, o sustento material, para não dar espaço a nenhuma suspeita sobre as suas motivações. Em Corinto, oradores, filósofos, mestres itinerantes, os sofistas, eles costumavam cobrar pelos seus discursos. E o valor pago estava associado à reputação do mestre. Quanto mais caro, mais sábio ele parecia. E se Paulo aceitasse sustento, se ele aceitasse sustento dos coríntios, poderia ser visto como apenas mais um desses mestres contratados, buscando lucro, buscando status, e não como um servo de Cristo. Ele queria deixar claro que a mensagem do Evangelho, ela é gratuita, e ela não pode ser confundida com o comércio religioso. Além disso, os coríntios já demonstravam tendência a julgar os apóstolos e a escolher os seus favoritos. A gente falou muito sobre isso. Tinham grupinhos dentro da igreja. Se Paulo fosse sustentado por um desses grupinhos da igreja, outros poderiam dizer que ele estava sendo vendido para esse grupo. Então a sua independência financeira servia para proteger a credibilidade da mensagem e a unidade da igreja. Então, percebam que Paulo, ele abre mão do seu direito, não por orgulho, mas por amor. Por amor a Deus, por amor à boa notícia da salvação, por amor ao próximo. E quanto lemos no texto, ele diz, suportamos tudo, tenho certeza, não foi fácil para ele. Paulo seguramente sofreu cansaço, falta de recursos, privações, talvez humilhações, mas ele preferiu assim, porque ele não queria ser causa de tropeço. Pelo contrário, ele queria ser visto como quem realmente vinha da parte de Deus e que ensinava da parte de Deus. Não foi temor a homens, foi sabedoria de Deus. Então ele continua. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Último versículo do nosso trecho. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E com isso Paulo encerra o seu argumento. Ele mostra que o princípio do sustento ministerial vem do próprio Deus, não é de opinião humana, nem de convenção cultural. Por isso é que ele vai até o Antigo Testamento, para reforçar esse princípio de tudo que ele vem dizendo. Ele fala dos sacerdotes e dos levitas, os homens que serviam no templo. Eles não tinham terra, eles não tinham plantações, eles não tinham negócios, eles viviam exclusivamente do serviço a Deus. E eles eram sustentados pela oferta do povo. Se depois você quiser ver um pouquinho mais, isso está lá em Números, capítulo 18. E é nesse trecho que Deus estabelece que os servos do templo vivessem daquilo que era oferecido no templo. Quando o povo trazia sacrifícios, no Antigo Testamento, dízimos e ofertas, uma parte era oferecida a Deus, a outra parte ficava com os sacerdotes como salário. Era para eles e suas famílias. Era um sistema justo, um sistema santo, porque mostrava duas verdades. Que o serviço a Deus merece ser sustentado e que a adoração a Deus envolve contribuição. E essa é a conclusão de Paulo. O mesmo princípio que valia no templo de Israel, vale hoje para o povo da nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança. Ou ainda mais forte, como o próprio Senhor ordenou, que aqueles que pregam o Evangelho, que também vivam do Evangelho. O sustento daqueles que anunciam o Evangelho não é caridade, é obediência à ordem do Senhor. Irmãos, diante disso, uma pergunta que não pode faltar. Você tem sido fiel a esse princípio? Quando olhamos para o que Paulo está dizendo, nós vemos que sustentar a obra de Deus não é apenas contribuir,
é uma parceria. E das partes envolve responsabilidade. Contribuir para a obra de Deus é obedecer a um mandamento do próprio Senhor, como a gente está vendo no texto bíblico. Então entendam que o modo como lidamos com o que Deus nos dá revela muito do quanto nós confiamos nele. A nossa fidelidade nas ofertas mostra se o nosso coração está preso às coisas da terra ou se realmente pertence ao reino de Deus. De novo, o sustento da obra não é caridade, não é um favor que nós fazemos à igreja, é adoração. É reconhecer que tudo que temos vem das mãos do Senhor e participar do avanço do Evangelho é o maior privilégio da vida cristã. E eu sei que às vezes há desconfiança quando o assunto é dinheiro na igreja. Paulo também sabia disso. Por isso ele fez questão de mostrar que o princípio do sustento vem de Deus, não é uma convenção humana. Talvez a pergunta que ele deixaria para a gente hoje: você tem vivido com generosidade diante de Deus? Tem participado da missão sustentando aqueles que servem na igreja em tempo integral? Porque quando nós deixamos de contribuir, não estamos apenas faltando com uma instituição. Nós estamos deixando de experimentar da colheita que o próprio Deus nos convida a participar. A fidelidade material é uma expressão da nossa fé espiritual. E uma igreja fiel no sustento é uma igreja madura. Porque ela entende que a contribuição não é sobre dinheiro, é sobre a participação na missão de Deus. E irmãos, contribuição não é o principal assunto do nosso trecho de hoje. Ainda assim, o nosso trecho toca nesse assunto e é bom que nós nos perguntemos: tenho sido fiel em apoiar a obra de Deus? Tenho contribuído com generosidade? No Antigo Testamento a gente fala de 10%, era o dízimo. Tenha certeza que generosidade no Novo Testamento não é 10%. 10% é um bom começo. Pergunte-se: eu desejo tanto que o Evangelho seja cada vez mais anunciado a ponto de colocá-lo acima do meu conforto? A participação financeira é responsabilidade do cristão. O salário é um direito daqueles que trabalham como pastores. Mas a lição central do nosso trecho de hoje é: eu estou disposto a abrir mão dos meus direitos em prol do Evangelho? Toda vez que eu estudo um trecho, concluindo a mensagem, eu busco conhecer o que alguns teólogos e alguns pastores já falaram, já ensinaram sobre o assunto, sobre a passagem. E é interessante que nesse trecho, muitos focaram mais na questão de ofertas do que no abrir mão dos direitos em prol do Evangelho, o que claramente é o ponto principal do texto. Em alguns contextos eu posso entender o porquê pastores e mestres fazem isso. Existem muitas igrejas em diversas comunidades que são bastante imaturas, e conforme esse texto eu posso usar essa palavra, infiéis a Deus nesse assunto. Aliás, eu estou olhando para vocês, não sei se nós temos algum visitante aqui hoje, mas tendo, saibam, a responsabilidade de cooperar para a manutenção dessa comunidade aqui não é de vocês que nos visitam. É daqueles que fazem parte dessa comunidade. E não há pressão alguma em você, visitante, de deixar qualquer valor financeiro aqui. Isso é uma responsabilidade daqueles que participam dessa comunidade, daqueles que são membros aqui. O objetivo do texto de hoje não é aumentar as ofertas, não é salientar o salário pastoral, não é sobre finanças, é sobre o coração. É sobre colocar o Evangelho acima dos nossos direitos. Em todo esse trecho, Paulo está defendendo, ele não está defendendo o seu bolso. Ele está defendendo a pureza da mensagem e o cuidado com os irmãos mais fracos. Ele mostra que o sustento é justo, que o sustento é bíblico, é ordenado pelo próprio Senhor, mas o ponto final é outro. Ele diz: eu preferiria abrir mão do que é justo, para não ser um obstáculo ao Evangelho. E isso, meus irmãos, é o tema da série que a gente está estudando em 1 Coríntios. Maturidade. É por isso que a gente está
gastando bastante tempo na carta de Paulo. Porque eu acredito que nós, e começando por mim, precisamos ganhar maturidade. Nós vivemos em uma cultura que nos ensina exatamente o contrário. O mundo diz: lute pelos seus direitos, exija o que é seu, não aceite ser passado para trás. O que o Evangelho diz? Abra mão do que é seu, se isso fizer Cristo ser visto mais claramente. Abra mão de comer o que você gosta. Abra mão de beber do que você gosta, se isso fizer Cristo ser visto mais claramente. Paulo podia ter pedido por sustento, isso era justo. Mas em Corinto isso podia gerar confusão, podia parecer interesse, podia levantar suspeitas. Então ele escolheu o caminho mais difícil: servir sem exigir. E quantas vezes o amor cristão não nos convida para o mesmo caminho? De novo, quando você tem razão, mas escolhe o silêncio para preservar a comunhão. Quando você poderia responder a uma crítica, mas você prefere ficar em silêncio e orar. Quando você poderia se defender, mas prefere que Cristo seja o centro e não o seu ego. Amor maduro é aquele que abre mão da sua própria razão e do seu próprio desejo para anunciar a salvação. Às vezes a salvação de um relacionamento interpessoal. Talvez a salvação que todos nós precisamos, porque todos nós somos pecadores. Salvação que só pode obter, ou só é obtido pela pessoa de Jesus Cristo, pela sua obra, pelo que Ele fez por nós. Ele que renunciou ao seu lugar de glória, se fez humano como eu e vocês, para que fosse um substituto real, para que Ele morresse em nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer. E pela fé, nós desfrutamos da vida eterna que Ele prometeu a todo aquele que nele crê. Jesus é o maior exemplo de renúncia que já existiu. Um exemplo que nós podemos guardar na mente e no nosso coração. Porque seguramente haverá um dia que você vai precisar tomar uma decisão. Abrir mão do seu direito em prol do Evangelho ou fazer a sua própria vontade. Talvez você já teve essa decisão ser tomada muitas vezes. Paulo, porque ele buscava ser imitador de Cristo, ele também nos serve como uma ótima inspiração. Talvez ele pudesse ter um pouco mais de dinheiro para descansar, para ter uma refeição diferenciada, para melhorar o seu equipamento de pesca. Mas ele entendia que no contexto de Corinto, abrir mão de receber o sustento de lá era melhor para o desenvolvimento da missão cristã. Eu termino com essa breve história. Há alguns anos, um missionário, ele contou que trabalhava em uma vila muçulmana muito pobre. E os moradores achavam que ele estava ali por dinheiro e tratavam ele com muita desconfiança. Para mudar essa percepção, ele começou a trabalhar como carpinteiro, mesmo sendo formado e sustentado por uma agência missionária. Durante meses ele fez móveis para as famílias daquele lugar. Ele cobrava quase nada por isso. Um dia um homem procurou ele e disse: agora eu acredito que você veio por amor e não por dinheiro. Se alguém movido por amor faria o que você faz, então eu sei que tem algo por detrás de você. E a partir dali as portas do Evangelho foram abertas. E esse homem ele se converteu. Não por causa de um argumento, mas por causa de uma renúncia que apontava a Cristo. Paulo fez o mesmo em Corinto. E ele fez isso para que o Evangelho tivesse credibilidade. Uma igreja madura é aquela que ensina o que é justo, pratica o que é amoroso e renuncia o que for preciso para que Cristo seja visto. Então eu quero pedir ao Senhor, pedir que Ele nos ajude a sermos essa igreja madura. Mais uma vez, Pai, obrigado. Eu te peço para que nós observemos muito bem e com atenção, Pai, não uma atenção somente com a nossa mente, mas com o nosso coração, que reflete as nossas mãos aos nossos lábios, Pai. Haverá sim, seguramente, o dia que nós precisaremos tomar uma decisão, Pai, se é que muitas vezes ela já não apareceu. Uma decisão de abrir mão de algo que nós desejamos tanto, Pai, para que Cristo seja mais claramente visto pelas pessoas.
Que o Espírito Santo nesse momento, Pai, haja em nosso lugar. Pai, nós queremos ser mais maduros, nós queremos desfrutar, Pai, melhor da Tua promessa, da Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço tudo isso, em nome de Jesus. Amém.